Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, segunda-feira santa, dia 14 de abril. Nós vamos meditar aí o Evangelho de São João, porque João, diferente dos sinóticos, ele é o evangelista das solenidades. Ele é o evangelista dos momentos mais oportunos. Tanto é que nós meditamos Mateus, Marcos e Lucas no ciclo A, no ciclo B e no ciclo C, na liturgia dominical. E vê que João ele não está aí. Por quê? Porque João ele aparece nos tempos fortes. Nos momentos fortes da liturgia, João é o evangelista. E hoje nós estamos no capítulo 12. Jesus ele vai até Betânia, aonde morava Lázaro, e lá acontece uma cena. A cena é o seguinte: Marta servia, Lázaro era um daqueles que estavam à mesa com Jesus, e diz aqui que Maria, e vamos lembrar que esse jantar, a gente sabe que ele é na casa de Simão, o leproso, porque São Marcos dá esse detalhe para nós. Então Maria, tomando quase meio litro de perfume. Nos outros evangelistas, nos evangelistas sinóticos, diz que uma mulher, lá não diz Maria, uma mulher, ela quebra um vidro, um frasco de alabastro. Lá nós temos esses detalhes que São João aqui, porque João ele é o mais teológico de todos, então ele omite esses detalhes porque ele quer dar uma mensagem teológica profunda para cada um de nós. Esses detalhes são omitidos lá, mas nós sabemos que essa mulher, ela quebra o vaso de alabastro, e é interessante que o vaso de alabastro, ele era um vaso com a boca fina, e que para se tirar o que tinha de lá, era preciso realmente quebrar, ou seja, seria inutilizado para poder usar aquilo que está lá. E veja, Judas aqui cresce o olho, porque era o tesoureiro do grupo, e era ladrão, diz o texto. Ele cresce o olho por quê? Porque aquele aroma, aquele que estava ali dentro, era algo muito valioso. Era um perfume caríssimo e um perfume de difícil encontrar. Esse perfume, segundo nos conta alguns historiadores, esse gesto de Maria era simplesmente Maria estava ali, ela estava de uma vez por todas rompendo com tudo aquilo que era da vida velha. Ao ela fazer isso, ao ela quebrar o vaso de alabastro e derramar todo aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, tem um ensinamento muito grande para cada um de nós. E Jesus ainda diz outra coisa: pobre vocês sempre terão com vocês, a mim nem sempre. Então, primeira coisa que fica no nosso coração, para Deus, sempre o melhor. E aqui eu me lembro de São João Maria Vianney, que no seu cotidiano
ele andava como maltrapilho. Mas quando ele subia ao altar para celebrar, as vestes Vianney, elas eram esplêndidas. Aquilo que era o sagrado, o que ele lhe dava, era os melhores. Então, para Deus, sempre o melhor. Primeiro grande ensinamento que Maria está querendo nos dar ao ela fazer isso. Mas tem um outro ensinamento por trás disso. Segundo, ela está colocando toda agora a sua segurança, porque, segundo relatos, isso era o instrumento que uma mulher prostituta ela usava para poder seduzir os homens. Era o perfume. Então ela está dizendo ali, para cada um de nós, eu não preciso ficar mais preocupado com aquilo que eu vou fazer, com aquilo que eu vou trabalhar, como vai vir o meu sustento, porque o Senhor será o meu sustento. Ela simplesmente rompe com a sua vida velha e ela entrega tudo aos pés do Senhor. Meu irmão, minha irmã, segundo o grande ensinamento que esse evangelho está dando para nós, nós que conhecemos o Senhor, se existe um trabalho, se existe alguma coisa que a gente faça para ganhar o sustento da nossa casa, e isso é motivo para nós perdermos a salvação, saiba você, não perca mais tempo, largue, porque o Senhor, Ele providenciará uma porta para você. Tenha certeza disso. Nós não podemos de maneira alguma ganhar o sustento da nossa casa com a morte dos filhos de Deus. Existem muitos trabalhos que as pessoas ganham com a morte de outros. Venda de cigarro, venda de... E a gente poderia aqui dizer tantas coisas. Drogas e tantas outras realidades. Não sei, desde que o Espírito mostre para nós, mas são muitas as realidades de pessoas que ganham o seu dinheiro, o seu sustento para o conforto da sua casa, mas com a morte dos filhos de Deus, com o afastamento dos filhos de Deus da graça do Senhor. Não. Maria aqui está dizendo para nós, não, eu não quero mais saber, eu não quero saber mais o que vai acontecer comigo. Eu quero saber porque eu estou entregando tudo para Jesus. E Ele vai cuidar de mim. Isso não é imprudência. De maneira alguma. Porque um bom cristão, ele é um excelente profissional. Não é imprudência. Mas isso é confiança e isso é estar submetido a Jesus. Então ela quebra, ela rompe. Ela entrega tudo aquilo que seria a segurança material dela para a sua subsistência. Mas ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em ungir a Jesus. E é interessante que lá nos evangelhos sinóticos, diz lá, Jesus ainda conta uma parábola, a quem muito foi perdoado, muito ama. Aquele que mais ama é aquele que mais foi perdoado. E claro, essa mulher, ela foi muito perdoada. Ela foi muito perdoada pela sua vida velha, pela sua vida errada. Então ela quer... Veja, olha que bonito. Ela quer aqui agora trazer gratidão. É gratidão, a gratidão dela a Jesus é simplesmente colocar toda a sua confiança nele, somente nele. E ela não estava mais preocupada com mais nada. Então Jesus está lá, 6 dias antes da Páscoa, na segunda-feira. Ele está na casa de Lázaro. Acontece essa cena e Jesus disse, ela fez isso em vista da minha sepultura. Pobres, vocês sempre terão com vocês. Terceiro ensinamento, nunca troque Jesus pelo um pobre. Nunca troque Jesus pelo um pobre. Eu estou dizendo isso de coração. Nunca troque Jesus pelo pobre, porque se nós amamos o pobre porque vemos Jesus no pobre, aí é outra coisa. Mas nós vemos que, infelizmente, muitas vezes trocaram Jesus pelo pobre. Aquele grande ditado, a opção preferencial pelos pobres. Claro, a igreja sempre viveu isso. A preferência pelos pobres, pelos pequeninos, pelos ananoíns. Sim, nós não podemos de maneira alguma trocar Jesus pelo pobre. Não, nós temos que amar o pobre, porque no pobre a gente vive aquela palavra que São Pio de Petreutina disse. Aonde está o pobre,
está Jesus. E aonde está o pobre doente, Jesus está em dobro. Se nós conseguimos entender isso, jamais trocaremos o pobre por Jesus. Jamais trocaremos Jesus pelo pobre. Jamais. Porque nós vamos ver no pobre, no sofrido, no marginalizado, nos ananoins, o Deus escondido. Ah, meu irmão. E isso muda tudo, meu irmão, minha irmã. Isso muda tudo. Isso sai simplesmente de um lado de um assistencialismo, né, de um alívio de consciência para a caridade verdadeira. A caridade verdadeira. Amar o pobre é amar o pobre porque no pobre nós vemos Jesus. E aí nós não amamos, inclusive, nem mais somente com o nosso amor. Nós amamos com o amor de Jesus. Nós amamos com o amor de Jesus. E aqui eu quero dizer algo. Quando nós amamos assim, nós não só amamos com o amor de Jesus, mas esse amor é cura para o coração do pobre, do doente, daquele que está enfermo, daquele que está nos hospitais, naqueles que estão nos presídios, porque ele vai ver em nós a face de Jesus e nós vamos olhar para ele e nós vamos ver o quê? A face de Jesus. É o Deus escondido que está em nós e é o Deus escondido que está na figura daquele pobre. Que coisa maravilhosa, que ensinamento maravilhoso. Jesus diz, vocês vão ter pobres sempre com vocês, mas a mim nem sempre estarei aqui. Então, esse evangelho de hoje maravilhoso está nos dando muitos ricos ensinamentos. E claro, então por causa disso tudo tentaram matar Lázaro também, porque Lázaro era uma testemunha e por causa de Lázaro todos estavam se convertendo. Então os judeus queriam então, vamos matar Lázaro, porque se continuar isso, todos vão aderir a Jesus e deixar o judaísmo. Vamos pedir ao Senhor nessa segunda-feira santa que a gente tenha a atitude de Maria e que a gente possa, a exemplo daquilo que Jesus nos ensinou, estarmos apegados a Ele acima de tudo e além de todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.